Boa noite a todos. Cada dia mais eu me impressiono mais e mais com as histórias da Bíblia e com o Cristo, o Filho de Deus, né? Da necessidade eu acho que eu posso dizer assim, da pobreza de estar sempre necessitando buscar. Não é da pobreza de você não se sentir só, não. É dizer o tão pouco que eu sei, o tão pouco que falta. Que quando o Pedro, cheio de dívidas, que o Mateus ia cobrar as dívidas dele, Pedro passou a noite inteira tentando pescar. A noite inteira. E o Pedro não era Pedro ainda não se chamava Pedro. Ele passou a noite inteira tentando pescar e nada. Aí aparece perto dele o Cristo, que ele não sabia ainda que era o Cristo. Não estava ainda exposto para todos. Vai lá, joga a rede. E o Pedro disse, por quê? Eu passei a noite inteira tentando pescar e não consegui. Ele disse, não, mas vai e joga a rede. E o Pedro contestou de novo, disse, por que eu vou jogar? Vá lá e joga a rede. Cristo insistiu. E a gente consegue ver a necessidade, a diferença, a necessidade, a diferença. E é a necessidade de estarmos com Cristo. Porque quando ele passa a noite inteira jogando a rede para pescar e Cristo não está com ele, e ele joga a rede no que é impossível, que passou a noite inteira na cabeça dele sendo impossível, e Cristo está com ele, a diferença é grande. O barco quase vira, sabe? Em outro momento está uma tormenta com o próprio Pedro. Em outro momento está uma tormenta, todo mundo aperreado nesse navio, nesse barco. O barco vira, não vira, bate água, chuva, vento, ventania, vendaval, enfim. E eles veem de longe o Cristo andando por sobre as ondas. Boa parte das pessoas podem ir, por que ele andou por sobre as ondas? É o Cristo. É o Cristo. Sou eu? Não, de maneira nenhuma. É o Cristo. Então, Cristo pode. O Cristo pode. O Cristo chama ele. E ele com Cristo, ele anda por sobre as ondas. Quando ele duvida da fé, ele afunda. Mas ele estava com quem? Ele estava com Cristo. E quando ele pega na mão de Cristo, aí ele se sente seguro. Eu estou pegando na mão de quem? Quem é minha companhia? Quais são as ações que eu estou praticando? Quais são as atividades que eu estou fazendo? Qual é o meu prazer em servir ou em querer ser servido? Porque o Cristo veio para servir. O Cristo disse para o Pedro, se tiveres a fé, pouquinha, do tamanho de uma grão de uma mostarda, tu consegue realizar muitos milagres. E quando o Cristo olha para a tempestade, diz, cala-te, e a tempestade para e fica quieta. Esse é o Filho de Deus. Essa é a companhia que eu quero presente comigo. E eu sei que tudo tem um preço a ser pago, nada na nossa vida de graça. O que é que eu estou fazendo? O que eu gosto ou o que é necessário? Eu estou procurando servir ou ser servido? Então, quando nós servimos, a tendência das coisas voltarem para nós, eu não estou dizendo que voltarem das pessoas que nos deram, mas do Cristo lá em cima que vê, é grande. Mas aí eu faço tanta coisa e ninguém me viu. Você está remungando por quê? Nossa obrigação é trabalhar com afinco, com amor, como quem faz para Deus. Então, se eu faço para Deus, e eu confio que o Deus que eu sirvo, Ele é justo e é um justo juiz, por que eu vou ter medo de dizer, não, Deus não vai? Vai, Deus vai. Deus ele pode nos testar em alguns momentos.
Mas Deus nunca desampara os seus. Deus nunca desampara os seus. Eu repito, Deus nunca desampara os seus. Mas com quem que eu tenho que estar perto? Com quem Pedro estava perto. Pedro era bravo, mas ele estava perto de quem? De Cristo. Ele afundou, mas ele estava perto de quem? De Cristo. Então vamos se apegar, porque Cristo é o nosso Salvador. E para toda honra e toda glória para o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Boa noite.